Continuando o nosso curso completo de MySQL, esse curso é promovido pelo site mjailton.com.br, faz parte também do módulo 2 do curso completo de formação de um programador PHP. Então agora nós vamos estudar as junções de tabelas. Então nós temos aqui as tabelas que constituem o nosso banco de dados base, né, desse curso. Então você pode observar que a tabela cliente está ligada com a tabela pedido pelo ID do cliente. A tabela pedido, por sua vez, está ligada com a tabela ID, item do pedido e a tabela também de vendedor. A tabela item de pedido está ligada com a tabela de produto. Ou seja, todas as tabelas elas estão ligadas entre si. Só que elas estão ligadas através de um código. Então eu tenho, por exemplo, se eu quiser recuperar o código do cliente na tabela de pedido, eu posso. Vamos fazer isso para você ver. Olha só, select from pedido. Executando. Tá aí, ó. Eu tenho aqui a tabela de pedido, tenho o ID do cliente, tenho o ID do vendedor. Só que essa informação, da forma como ela está mostrada, ela não me serve para nada. Se eu for mostrar isso para alguém, ele vai me perguntar, mas quem é o cliente com código 260? E quem é o vendedor com código 11? Quem é o cliente com código 410? Ele não sabe e ele nem precisa saber. É muito mais fácil nós mostrarmos no nosso relatório o nome do cliente. E outra coisa, o cliente, quais são os dados, né? Quais são os dados do cliente 260, que tem código 260? Então, como que nós vamos fazer para termos essas informações? É sobre isso que nós vamos estudar agora. Então, vamos começar. Então, vamos recuperar os dados do cliente a partir da tabela de pedidos. Eu posso fazer o seguinte, ó. Então, vamos lá. Eu vou pegar, por exemplo, na tabela de pedido, eu vou pegar pedido, ó, pedido, ponto. O que é isso? É a tabela, o nome da tabela pedido, ponto, e vou pegar, posso pegar qualquer campo. Vamos pegar o campo data, por exemplo. Data, não. Data não. Vamos pegar o prazo de entrega. Vamos pegar também aqui pedido, ponto, o número do pedido. Esses campos estão onde? Estão na tabela de pedido, ó. Tá aqui, ó. Ok? Muito bem. Agora, eu vou na tabela de cliente, ponto, ponto cliente. Tá bom? Entendido aí, ó? Gente, nós estudamos o seguinte. O que a cláusula select faz? Seleciona para nós os campos, as colunas. O que eu estou pedindo aqui nessa instrução? Eu estou dizendo assim, ó, selecione para mim, na tabela pedido, o campo número pedido. Ainda na tabela pedido, seleciona para mim o campo prazo de entrega. E tu vai lá na tabela de cliente e seleciona para mim o cliente. No caso, seria o nome do cliente, ok? Nós aprendemos que a cláusula from seleciona o quê? Seleciona as tabelas. Então, ele vai selecionar a tabela pedido, porque nós temos aqui a tabela pedido. E também ele vai selecionar a tabela cliente, porque na nossa cláusula aqui select, nós pedimos informações da tabela de cliente, ok? Beleza, eu vou separar aqui para ficar melhor. Desceu aqui. Muito bem, gente. Agora é o seguinte, ó. O que liga o cliente na tabela de cliente com o cliente da tabela de pedido? É o ID do cliente. Então, ele vai fazer assim, ó, where
ID, where pedido, ponto, ID cliente igual cliente, ponto, ID cliente. Olha que lindo agora. Veja o que eu fiz, ó. Vai na tabela de pedido, seleciona número do pedido, seleciona o prazo de entrega. Aí tu vai na tabela de cliente e seleciona o nome do cliente. Isso da tabela pedido, da tabela cliente. Onde a condição para isso é o quê? A condição é que o nome do pedido, o ID do cliente da tabela de pedido, seja igual o ID do cliente da tabela cliente. Ou seja, gente, isso aqui, ó, o ID do cliente na tabela, o ID do cliente na tabela pedido é o mesmo que o ID do cliente na tabela cliente, tá? É isso que a gente está fazendo. Vamos mandar executar agora? Pronto. Olha agora, ó, veja que lindo agora. Agora eu já não tenho mais o código do cliente, eu já tenho o nome do cliente, certo? Veja, eu tenho aqui, ó, eu continuo tendo, né, os campos, todos os campos, só que agora eu não tenho mais aquela informação apenas do código do cliente, eu tenho o nome do cliente. Então, dessa forma, nós estamos fazendo junções de tabelas. Então, gente, com isso aqui, você já pode recuperar todas as informações do cliente. E o que faz essa recuperação é exatamente essa cláusula bem aqui, ó. Isso aqui faz eu poder recuperar qualquer campo da tabela cliente, ó. Por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, cliente, ponto, por exemplo, vamos pegar o endereço, vírgula, cliente, ponto, vamos imaginar a cidade. Eu executo, tá aí, ó. Então, veja que bastou eu ter o código do cliente na tabela de pedido que eu já tenho essas informações através de joins, ok? Então, tá aí, ó. Veja que eu tenho a mesma informação, ó. Tá? Então, conseguimos, então, o que nós queríamos. Então, juntamos as duas tabelas, ligamos as duas tabelas pelo código. Essa forma de você utilizar, né, você tem essa forma, você tem outra forma também de fazer a mesma coisa. Você pode fazer utilizando o join. Nós vamos aprender também join. Mas olha só, gente. Antes de aprendermos o join, deixa eu mostrar uma coisa para você, ó. Você observa que aqui eu coloquei o nome todinho da tabela, ó. Coloquei aqui, coloquei aqui, coloquei aqui. Mas se você não quisesse colocar o nome da tabela, você poderia colocar um apelido para a tabela. Eu poderia, por exemplo, chamar a tabela pedido de P. E fazia assim, ó. E chamar a tabela cliente de C. Ficando dessa forma. E aí, se eu pedir agora para executar, vai dar certo? Lógico que vai dar erro, né? Por quê? Vou já mostrar para você, ó. Então, aqui é P e aqui é C. Então, veja bem, ó. Na hora que você for aqui na cláusula from, não é na cláusula from que você determina a tabela? Então, você vai dizer assim, ó, pedido, aí você dá um espaço e coloca P. Cliente, você dá um espaço e coloca C. Pronto. Significa o quê? Que agora a tabela pedido vai se chamar de P. E a tabela cliente vai ser chamada agora de C. Então, onde eu poderia ter colocado cliente, eu posso colocar somente C. Executando, agora sim vai dar certo. Entendido? Então, isso é que faz, aqui você está utilizando apelidos. Se você quisesse todos os campos da tabela P, pedidos, eu vou copiar esse código aqui, porque pode ser que eu precise dele. Vou comentá-lo. Olha só. Então, vamos supor, né, ó, se você precisasse de todos os campos da tabela pedido, basta você colocar P asterisco. E todos os campos da tabela C, bastava você colocar C asterisco. E aí você ia ter todos os campos executando, olha aí, ó. Então, tá aqui, ó, os campos pedidos, tá aqui os dados
do cliente. Todos os campos foram mostrados. Se você quisesse mostrar somente os campos C da tabela cliente, ó, você pode, ó, né? Veja que você pegou esses campos da tabela cliente dentro da tabela de pedido. Você nem foi na tabela de cliente, você foi na tabela de pedido, ó. Tá aí, ó. Tá? Você não mostrou nada da tabela de pedido, mostrou tudo da tabela de cliente, ok? Então, essa foi uma forma de se fazer. Vou deixar aqui para você ficar observando. E agora nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer utilizando o join. Então, vamos lá. Para utilizar join, assim, ó, select, vai ser a mesma estrutura. Ó, select. Vamos colocar daquele mesmo estilo, ó, pedido, ponto, num pedido. Pedido, ponto, prazo de entrega. Cliente, ponto, cliente. Aí vamos colocar from da tabela de cliente, ok? E agora nós vamos juntar essa tabela, e aqui você já vai começar a conhecer o join. Juntar, você vai colocar o join. Agora, só que o join tem alguns tipos de join. Vamos utilizar esse aqui, ó. Eine join. Então tem alguns tipos de join que nós vamos ver daqui a pouquinho. Eine join. Aí você vai juntar, ó. Você vai juntar a tabela cliente com qual tabela? Com a tabela de pedido. Não é não? Qual é a condição? A condição é que pedido ponto ID cliente seja igual a cliente ponto ID pedido. E eu posso executar. E nós temos aqui um erro. Por quê, hein? Ah, tá, desculpa, gente. ID cliente, ó, aqui, ó. Pronto, ó. Veja que nós obtivemos o mesmo resultado. Foi da mesma forma. Então, existe essa forma de fazer. Eu, particularmente, uso mais essa. Eu gosto mais dessa primeira. Dessa segunda, às vezes, eu me confundo um pouco, né? Mas essa aqui eu sempre utilizo mais. Você pode utilizar essa forma de cima como essa forma de baixo. Agora, lógico que tem suas vantagens, porque você pode ter imprimir as tabelas da esquerda, as tabelas da direita. Então, ou seja, os tipos de join, tá? Então, aqui, ó, select, aqui os campos que você quer, a tabela que você quer juntar, junta com a tabela de pedido, onde, ó, selecione isso aqui, da tabela de cliente, e junta isso com a tabela de pedido, onde essa condição aqui é obedecida. Agora, partindo daquele outro princípio, poderíamos fazer isso, ó, P, número de pedido, P, prazo de entrega, C, cliente. Cliente C. Durante algum tempo, no nosso curso, nós vamos utilizar as duas formas. Depois vai ter uma hora que a gente vai abandonar e vai usar só uma, tá? Isso é para você ir se acostumando e aí você escolhe a que você achar melhor. Cliente C, pedido P. Aqui você coloca P. E aqui você coloca C. Executando, o mesmo resultado. Então, como eu falei anteriormente, existem alguns tipos de join. Então, vamos ver aqui alguns deles. Tipos de join. O primeiro tipo de join é o eine join. Esse tipo de join, ele vai incluir somente as linhas que satisfazem a condição. Então, se você tem, por exemplo, no nosso caso ali, você observa que só vai ser mostrado as linhas em que o ID do cliente, em que essa condição aqui, ó, é obedecida. Então, o eine join vai mostrar, geralmente ele é o padrão, ele vai mostrar somente aqueles em que essas condições são obedecidas. Aquilo que não é obedecido, ele não vai mostrar. Ok? Então, essa aqui é o padrão, né? O que a gente vai mais utilizar. Bem, o outro tipo de join é o cross
cross join. E esse aqui ele vai mostrar cada uma das combinações de todas as linhas entre as tabelas. O próximo seria o outer join. E esse aqui vai mostrar as linhas que satisfazem as condições e as linhas restantes. A grande diferença de você trabalhar com join ou você trabalhar dessa forma aqui, né, eu disse no começo que eu prefiro trabalhar dessa forma aqui. Prefiro trabalhar só trabalho com join quando realmente não dá, quando eu preciso de uma informação diferente. É que é o seguinte, com essa forma aqui, você sempre vai ter esse resultado. Você nunca vai sair disso. Com o join, né, dependendo do tipo de join que você está trabalhando, você vai ter resultados diferentes. Né? Então, que hora que eu vou usar o inner join, que hora que eu vou usar o cross, que hora que eu vou usar o outer. Então, nós vamos deixar o seguinte, na proporção que nós formos precisando, né, e tivermos a necessidade, eu vou mostrar para você, né, a utilidade de cada um, ok? Então, só para você conhecer agora, então vamos continuar então a nossa aula. Então, mas só para adiantar aqui, por exemplo, o cross join, que é um bem fácil de se utilizar, vou mostrar aqui uma coisa para você, ó. Imaginemos o seguinte, eu vou comentar esse código aqui, porque eu vou precisar dele. Então, vamos imaginar o seguinte, agora eu vou tirar esse comentário aqui. Imagina, em uma situação qualquer, que você precise das informações do cliente, né, e do pedido, e você precisa cruzar essas informações sem nenhuma condição. Então, observa aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, o negócio que aqui tá todo mundo, né? Vamos tirar aqui o endereço e a cidade e deixar só o cliente. Vou executar de novo. A vírgula aqui, gente, desculpa aqui, vamos lá. Tá aí, ó. Então, veja que aqui eu tenho o seguinte, ó, pedido. Ó, o pedido foi... Ó, o número do pedido aqui, ó, 91, 91, 91, 91, ó. Ó, aí 98, 98. Quer dizer, ó, o pedido, né, se repetiu. Vamos fazer assim. Tirar aqui, botar aqui. Ver se ele vai modificar. Aqui, vamos ver se dá um resultado diferente. Que foi que falou? Ah, tá, pedido P. Ele continuou dando... Eu queria que desse outro resultado, mas já que deu assim, não tem problema não. Então, mas tá aí, ó. Né? Ó, pedido, pedido, pedido. Ó, observa que o número do pedido tá aqui. E o código do cliente também. Veja que ele deu vários, ó, 252 informações. O que ele fez? Ele cruzou as informações. Para cada pedido, ele jogou um cliente. Aquele monte de... Aliás, para cada cliente ele vai fazendo... Aliás, para cada pedido... Desculpa, gente. Para cada pedido, ele está fazendo um cliente, ó. Então, são quantos pedidos, ó? Aí ele vem, ó. Pedido, pedido. Aí vira o pedido 97. Aí começa de novo, ó. O Álvaro... Aí o pedido 98. Aí começa de novo, ó. O Álvaro, não sei quem, não sei quem. Aí o pedido... E assim sucessivamente. Para cada pedido ele faz isso. Ora, se digamos que isso aí é importante para você, você poderia ter essa informação através de um tipo de join. Né? Você poderia utilizar para isso o cross join. Então ficaria o quê? Select all for cliente C. Você poderia colocar cross join pedido P. E tá aí, ó. Você tem o mesmo resultado. Então, como você pode ver, você tem todos esses resultados. Aparentemente, você observa assim, diz assim, isso aqui é inútil. Né? Inútil, não diria que seria inútil. Né? Você, de repente, tem uma situação em que você vai precisar das informações cruzadas dessa forma. Então, é uma coisa que depende muito da necessidade, daquilo que você está precisando ou não. Então, mostramos já o cross join, já mostramos o inner join e o outer join
nós vamos ver aqui um pequeno resumo dele, né, do Walter Join. Então, esse aqui, ele pode ser dividido em 3 formas. Ele pode ser dividido em left, Walter Join, right, Walter Join e também o full Walter Join. Então, 3 formas de visualização, de utilização do Walter Join. Então, esse primeiro, então aqui, ó, nesse caso aqui, são mostrados. Antes de eu falar disso aqui, são mostradas todas as linhas da tabela do primeiro nome de tabela. O que que é isso? Ou seja, a tabela mais a esquerda. Uma coisa interessante aqui que você tem que prestar atenção é o seguinte: o Walter Join, quando você for utilizar Walter Join, você tem que ter isso em mente. Você só pode utilizar Join, né? Você somente utilizada em 2 tabelas. Então, você só pode utilizar o Walter Join em 2 tabelas. O Aina Join, você pode utilizar em várias tabelas. Então, digamos que não há um limite específico para você utilizar. Vai de acordo com a coerência do seu banco. Mas o Walter Join, você só pode utilizar quando você estiver trabalhando com 2 tabelas. Então, quando você estiver utilizando left Walter Join, vão ser mostradas todas as linhas da tabela mais à esquerda, ou seja, a primeira tabela. Por isso que é left, né? Left em inglês é esquerda, tabela. Então, mostra todas as linhas da tabela mais à esquerda, independente da condição. E o right, né, são mostrados todas as linhas, são mostradas todas as linhas da tabela mais à direita. E esse full vai mostrar o quê? Vai mostrar full é completo, cheio, né? Então, significa o seguinte, que esse são mostrados todas as linhas, né? São mostradas todas as linhas. Agora, que linhas, né? Veja bem, todas as linhas que não satisfazem a expressão nem da primeira e nem da segunda, tá? Então, aquelas condições, aquelas expressões que não satisfazem nem a primeira condição, nem a segunda, então, vão ser mostradas se você utilizar o full Walter Join. Então, vamos ver, né, isso aqui mais ou menos na prática. Vamos ver se a gente consegue entender isso aqui na prática. Teoria são meras teorias. Nós temos aqui já, né, o uso, né, do Aina Join. Aqui, ó, executar aqui. Fizemos aqui a nossa condição. Você observa que diminui drasticamente a quantidade de registro. Ó, temos apenas 18 linhas, né? O outro nós tínhamos 200 e alguma coisa. Então está aqui, seleciono, usamos o Aina Join. E nós vimos que o Aina Join ele vai incluir todas as linhas que satisfazem a equação, a condição. Qual é a condição? A condição é que o P ID cliente seja igual ao C ID cliente. Ok? Até aí, beleza. Muito bem. Agora nós vamos tirar isso aqui e vamos colocar o seguinte, ó, left Walter Join. Ok? Vamos executar. Primeiramente, qual é a tabela mais à esquerda? A tabela mais à esquerda é a tabela de cliente. O que que diz o Aina Join? Que vão mostrar todas as linhas do primeiro nome de tabela, ou seja, a tabela mais à esquerda. Quando eu, observa que até do jeito que estava, deu 18 registros. Quando eu executar, deu agora 22 registros. Gente, olha só. Então eu tenho aqui, ó, o Paulo José, o José de Arimateia, a Célia e tal. Por que que esses valores apareceram agora? Porque eu usei o left join. O left join me diz que são mostrados todos os valores
da tabela mais à esquerda. Ora, a tabela mais à esquerda é a tabela de cliente. Se eu der aqui, ó, deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Se eu fizer assim, ó, pegar bem aqui, um select from cliente. Ó, eu tenho 14 registros, ok? Não deu para fazer o que eu ia fazer, não. Desculpa, não vai dar para fazer o que eu ia mostrar, não. Não tem como eu mostrar como eu queria, não. Vou ter que explicar por aqui mesmo. Então, olha só. Então, ele mostrou para mim todos os clientes que fizeram pedidos e todos os clientes que não fizeram pedidos. Entendeu? Então, ele mostrou todos. Todos os registros estão aqui. Tanto aqueles que fizeram pedido, como aqueles que não fizeram pedidos. Tá? Ah, já sei o que eu queria fazer. Aqui, ó. Só para você ver o porquê disso. Isso a gente consegue aqui, ó. Select distinct ID client from pedido. Vamos ver, executar aqui. Select distinct. Olha, aqui nós temos 10, ok? Ó, temos 10 valores distintos. Então, de 10 clientes diferentes. Nós vimos lá, select from cliente. São 14, não é isso? Muito bem. Agora, são 14 clientes. São 14 clientes, entende? São 14 clientes. E tem 10 distintos. Então, aqui no left tem que aparecer 4 vazio, porque é a diferença, ok? Então vejamos, ó, 1, 2, 3, 4. 4 que não fizeram pedido. Era isso que eu queria mostrar e não tinha raciocinado como. Entendido? Então veja só, apareceram mais 4. Esses 4 não tinham feito nenhum pedido. Mas como ele vai mostrar todos os pedidos, então eles também entram. Porque nós utilizamos o left alt join e ele vai pegar os valores da tabela mais à esquerda. Isso é caso você precise imprimir todos os clientes, independente da condição. Ele vai mostrar todos os clientes e também vai mostrar os pedidos. É isso aí que ele está fazendo. Agora é o seguinte, ó, se eu colocasse aqui o height, eu acredito que nós não vamos ter muita diferença. Por quê? Porque o ANJoin, deixa eu tirar isso aqui, ó. O ANJoin, ele mostra os valores dependendo dessa condição, não é isso? Ora, se você der um select all cliente, se você der um select all pedido, aqui, ó, vamos fazer isso. Select all from pedido, o que você vai perceber? Você vai perceber que todos os pedidos têm um cliente, né? Todos os pedidos têm um cliente. Então, nesse caso, se nós utilizarmos aqui o ANJoin, se nós utilizarmos aqui o alter, o alter e o ANJoin, no caso desse jeito aqui, não vai ter muita diferença, porque ele vai imprimir todos os valores da tabela de pedido, tanto nesse como no outro. Assim eu penso. Vamos ver? Olha, ó, não tem muita diferença desse para o como se eu estivesse utilizando. Quantos registros deram? 18, né? Se eu colocar aqui, ó, o ANJoin, eu acredito que também vai dar 18, exatamente. Não tem diferença por quê? Porque o alter vai pegar os registros da tabela pedido. E nessa primeira já faz a diferença. Então, para a tabela de pedido, nesse caso, não houve nenhuma diferença. Vamos tentar o full, ver o que acontece. Ver se temos aqui alguma diferença. O full. Aqui deu um erro, né? Eu não entendi porque que ele deu erro. Full alter join. P. Select. Ah, deve ter sido... Deixa eu tirar isso aqui. Talvez tenha sido isso. Deixa eu ver se é isso. Não, não foi isso, não. Pedido, P-on, pedido...
Bem, aqui eu não entendi por quê. Deixa eu só colocar aqui o height, ver se vai dar certo. Se vai dar certo, gente, eu sinceramente... Ó, eu não faço a menor ideia por que que isso aqui não deu certo. Tá? Então, mas fica aí, se você descobrir. Era para dar certo, a sintaxe está toda correta. Não entendi. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar tirar assim. Tirar aqui o water. Então não deu certo, fica por isso mesmo. Muito bem, gente. Então foi aí mais um estudo da linguagem SQL. Nós estudamos aqui, né, o uso do join. É claro que nós vamos estudar muito os joins. A partir de agora nós vamos ter uma lista de exercícios que nós vamos fazer baseado no nosso banco de dados. E com certeza uma delas nós vamos utilizar o full e com certeza também vai dar certo, né? Então, na próxima aula nós vamos começar, né, a pensar em cima da nossa base de dados, e aí nós vamos criar uma série de SQL, né? Eu vou forçar você a entender como que nós vamos criar SQL baseado no nosso exercício, tá bom? Então vamos fazer bastante exercício nesse nosso banco de dados. Um abraço para você, espero que você tenha entendido aqui o join. Um abraço e até a próxima aula.